Boa tarde, sétimo ano. Vamos lá? Vamos iniciar mais uma aulinha hoje. A aulinha sobre o reino plantae, né? Biodiversidade vegetal. Gente, eu não esqueci da correção da nossa atividade sobre fungos, viu? Eu vou fazer a correção na nossa aulinha da semana que vem, tá ok? E aí, na semana que vem, faço a correção das atividades, tanto do reino plantae quanto da atividade sobre fungos, ok? E aí, nós não teremos vídeo na semana que vem de assunto novo, mas vamos lá. Para iniciar a nossa aulinha de hoje, né? A gente vem discutindo aí, a gente vem trabalhando os reinos, né? Trabalhamos aí o reino Monera, onde estão envolvidos as bactérias e as cianobactérias. O reino protista, estão inseridos aí os protozoários e as algas. E na nossa última aula falamos sobre o reino fungi, né? Estão aí envolvidos os fungos. Hoje nós vamos falar sobre o reino plantae, né? E a gente consegue compreender o tamanho desse reino, né? A gente sabe que nós somos a vastidão de vegetais no nosso planeta é gigantesca, né? Nós temos aí dentro desse reino uma sequência de categorias. A gente vai entender um pouquinho mais na frente. Então, ó, você já. Perdão, gente. Você já parou para pensar, né? Sobre a quantidade de vegetais que fazem parte do nosso dia a dia, né? Eu falei anteriormente. Quando a gente fala nessa questão de vegetais, a gente fala na questão de alimentação, sombra, né? Frutos, flores ornamentais, paisagens, grama, entre vários outros. Então a gente vai entender aí, ó. Os vegetais, eles compõem um reino, gente, né? E quando falamos nesse reino, nós estamos diante de seres eucariontes, são seres multicelulares, então são seres com uma complexidade grande, né? E autótrofos, são seres autótrofos, eles produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese, né? E eles integram aí o reino plantae, que é o reino vegetal. O termo biodiversidade, gente, ele significa uma variedade de seres vivos, né? Bio, vida e diversidade. Diversidade de vidas, né? As plantas, elas possuem uma grande quantidade de exemplares, desde os pequenos musgos que estão aí inseridos nas briófitas, até as enormes sequoias, né? Que estão lá nas gimnospermas. E essas plantas, elas também são dotadas de características distintas, né? E aí que fazem surgir um sistema de classificação, né? Dentro desse reino. E elas podem ser separadas em dois grandes grupos. São as criptogramas, né? Plantas que possuem aí A gente vai entender um pouquinho, né? Mais na frente. Então, primeiro vamos entender como é que estão divididos os vegetais. Tia, como é que estão divididos os vegetais? Existe uma divisão? Existe sim, gente, ó. Eu vou apresentar para vocês aqui um cladograma de grupos vegetais. O que é um cladograma? Gente, ó, um cladograma nada mais do que essa ordem, né? É um diagrama que é usado, que mostra as relações, né? Filogenéticas e genealógicas entre as taxonomias, seja de nível de espécie ou de supraespécie. É um diagrama para a gente entender aí. Então, ó, começou aí nas briófitas, né? Começou aí nas briófitas. Antes das briófitas, nós tínhamos as algas. Mas como assim, professora? As algas eram classificadas como plantas? Estavam dentro do reino plantae? Elas estavam inseridas no reino plantae. Aí, depois de alguns estudos, viram a taxonomia, a estrutura das algas, e elas foram inseridas lá no nosso grupo, no nosso reino protoctista. Mas elas eram aí, ficavam aí antes das briófitas. Então, aí surgiram as briófitas, né? Foram as primeiras, as primeiras plantas a surgirem aí. Logo depois das briófitas, né, elas não possuem aí vasos condutores, surgiram aí vasos condutores,
Vieram as pteridófitas. Gente, tudo isso são evoluções, né? Tá? Depois das pteridófitas, surgiram as sementes nas plantas. Vieram as gimnospermas, né? E aí, logo depois das gimnospermas, surgiram aí flor e fruto. E nós temos as angiospermas, que é o grupo mais completo, né? E mais evoluído dessa taxonomia, desse cladograma aí. Então, as briófitas, as angiospermas, possivelmente, há milhões de anos atrás, elas foram briófitas, né? Foi uma evolução constante, né, desse reino. Então, espero aí que tenha ficado um pouquinho claro. Então, vamos à classificação que eu comecei anteriormente. Então, nós temos aí a classificação, nós temos aí as criptogramas, né? E as fanerogramas. Dentro das criptogramas, nós temos as briófitas e as pteridófitas. Tia, o que é criptogramas? São plantas, gente, que possuem estruturas produtoras de gametas que são pouco visíveis, né? As briófitas, que são os musgos, e as pteridófitas, as samambaias, são espécies de criptogramas mais conhecidas. Então, que as criptogramas possuem estruturas produtoras de gametas que são pouquíssimo visíveis, né? E fanerogramas nós vamos entender lá na frente, ok? Então, dentro das criptogramas nós temos as briófitas e as pteridófitas. Vamos iniciar falando um pouquinho aí das briófitas, né? São plantas pequenas e que vivem em ambientes úmidos e sombreados, né? Dentro desse reino aí, dessa especificidade dentro das briófitas, nós temos como exemplos os musgos, né? Que são aí da primeira imagem. E aí, vamos lá. Características. Tia, quais são as características aí das briófitas? Não, as briófitas, gente, elas não têm raízes. Elas fixam-se ao solo por meio de filamentos, que são chamados aí de rizóides, que absorvem a água e os sais minerais de que o vegetal ele necessita para sua sobrevivência, né? Também não possui verdadeiro caule, né? O caule verdadeiro. Ela tem uma hastezinha denominada cauloide, né? Que não apresenta vasos para a condição de seiva. Que vasos são esses, gente? Nós não vamos falar especificamente, mas esses vasos são chamados de xilema e floema. Qual é a função desses vasos? A função desses vasos é levar essa seiva, né? Tanto da raiz para a folha e da folha para a raiz. Aí o xilema ou o floema leva da raiz para a folha e o floema traz da folha para a raiz. Então são vasos condutores, vasos que conduzem esses nutrientes da planta. Então elas não possuem esses vasos. Elas apresentam aí, ela tem essa haste que é chamada de caloide. Observem aí, né, na imagem. Então, e suas folhas, elas são denominam-se filóides e são apenas partes achatadas do cauloide. É um segmento, né, essas folhas. A reprodução das briófitas, como é que acontece? Então, elas apresentam aí duas fases, uma fase assexuada e a outra sexuada. Então, os musgos verdes que podemos ver no muro, por exemplo, no muro úmido, são plantas sexuadas, que representam a fase chamada de gametófito, isto é, a fase produtora de gameta, né? Uma fase produtora de gametas. O esporófito, a gente vê aí, olha aí na imagem, o esporófito ele possui uma haste e uma cápsula no interior, na qual é formado os esporos, ok? E quando maduros, esses esporos eles são liberados e podem germinar no solo úmido. Ok? Deu para entender? Então, é basicamente isso, né? Elas dependem da água para a reprodução. É uma condição que limita elas ao ambiente úmido do planeta, né? E é na água que ocorre o encontro dos gametas masculinos, que é chamado anterozoide, né? E o feminino, que é chamado de osfera. Os gametas femininos, eles são imóveis, tá certo, gente? E já os masculinos é que são transportados pela água, como respingos de chuva, de orvalho. Eles vão nadando até o encontro da osfera. Com isso, eles se fundem, formando o embrião.
Esse embrião dá origem a estruturas resistentes que são chamadas de esporos, que são liberados aí pelo solo germinando, né? Essa fase é assexuada em que o embrião produz esporos chama esporófitos, ok? Agora vamos à organização estrutural. Então, das briófitas. Como é que elas se organizam estruturalmente, tia? Então, elas possuem filóide, pequena lâmina que parece uma folha. O cauloide é o quê? É o eixo principal onde se prende os filóides. E o rizoide, que é a estrutura responsável pela fixação do vegetal e a absorção de água e sais minerais. Ok? Agora vamos falar das pteridófitas. Vamos falar um pouquinho sobre as pteridófitas. Então, na evolução das plantas, gente, as pteridófitas, elas foram os primeiros vegetais a apresentar um sistema de vasos para conduzir os nutrientes. Lembra dos vasos condutores xilema e floema, que nas briófitas não possuem? As pteridófitas, elas já possuem. Então, a gente já vê um traço aí de evolução de uma para outra, né? Elas possuem raiz, caule e folha verdadeiros, diferentemente também das briófitas. E seu caule é geralmente subterrâneo e é denominado aí rizoma, né? A maioria é terrestre e habita de preferência em lugares úmidos e sombrios, com sombras, né? E há uns exemplos dessa família aí, das pteridófitas, é a samambaia e a avenca. Elas podem viver sobre outras plantas, mas sem prejudicá-la, né? Elas mantêm em função de mutualismo, né? Vivem aí sobre outras plantas, são as plantas conhecidas como plantas trepadeiras, mas não prejudicam as suas hospedeiras aí, né? Como é que acontece a reprodução, né, das pteridófitas? Vamos entender aqui um pouquinho, gente, ó. Como eu falei, é o primeiro grupo de plantas na escala evolutiva. Ela já possui aí os condutores de seiva, xilema e floema. E por isso elas são conhecidas como traqueófitas, viu? Essa presença de tecidos condutores foi uma evolução muito importante para a conquista no meio terrestre, né? Já que as briófitas, elas só conseguem sobreviver em meio aquático. As pteridófitas não, elas já sobrevivem em meio terrestre por conta dessa evolução. E a partir daí passaram a existir plantas de tamanho maior e com facilidade de transporte de nutrientes dentro aí do vegetal. Contudo, gente, elas ainda são plantas que dependem, né, da água para a reprodução. Nesse caso aí, no caso desses vegetais, a estrutura reprodutiva é chamada de soro, como a gente vê aí na imagem, que contém aí esporos, né? Então, são esses pontinhos escuros que ficam situados na samambaia. Quem tem samambaia em casa já viu, né? Esses pontinhos aí são chamados de soros. E eles se rompem e liberam esses esporos que caem no solo e germinam, né? E ao germinar, eles formam uma estrutura chamada de prótalo, que tem um formato como se fosse um formatozinho de coração. E contém gametas masculinos e gametas femininos, ou seja, contém anterozoides e osferas, respectivamente, né? E no prótalo existe água, permitindo assim que esses anterozoides nadem aí até a osfera e fecunde, gerando aí o zigoto, ok? Reprodução, prótalo e gametófitos, como eu falei anteriormente, e a organização estrutural. Vamos entender a organização estrutural aqui, né? Então, ó, já na questão das pteridófitas, elas possuem soro, né? Ou folha, que é a estrutura laminar capaz de realizar o processo de fotossíntese. Caule é uma estrutura capaz de conduzir a seiva bruta da raiz para as folhas e a seiva elaborada das folhas para a raiz. Seiva bruta, gente, é aquela que é conduzida a partir das raízes para as folhas, levando substâncias retiradas do solo. E a seiva elaborada é resultante aí da fotossíntese e distribuída pelo tecido de toda a planta para sua nutrição, né? No caso das samambaias, o caule é subterrâneo e recebe o nome de rizoma. E possui raiz também, né? Estrutura subterrânea capaz de absorver os nutrientes do solo. Então,
Falando só mais um pouquinho sobre a reprodução, né? Quando os esporos eles amadurecem, os soros eles se abrem, deixando cair no solo úmido, como eu falei. E cada esporo, gente, ele pode germinar e originar um prótalo, né? Que é a plantinha bem pequena em formato de coração. E esse prótalo é uma planta sexuada produtora de gameta. Por isso ele representa a fase chamada de gametófito. Pronto, agora falando sobre fanerograma. Lembra que a gente viu lá que esse grupo, o reino plantar é dividido separado em dois grandes grupos, as criptogramas e os fanerogramas? O que são os fanerogramas, gente? Fanerogramas. Fanerogramas são plantas que possuem estruturas produtoras de gameta bastante visíveis, né? Fanero significa visível e grama união sexuada, né? Espécies conhecidas de fanerograma são as gimnospermas. Dentro das gimnospermas nós temos o pinheiro e das angiospermas nós temos as laranjeiras. Então vamos iniciar falando aí sobre um pouquinho sobre as gimnospermas, né? No caso do fanerograma, no caso da gimnosperma, o fanerograma é dividido nesses dois grupos, gimnosperma e angiospermas. As gimnospermas são plantas com flor e semente, e as angiospermas são plantas com flor, fruto e semente, né? Já é uma evolução também. Vamos lá. As gimnospermas, gente, elas significa o quê? Gimnosperma significa semente nua. Então, a semente é nua. A água não é necessário para a fecundação, diferente lá das briófitas e pteridófitas. E nesse caso aí já surge o surgimento do tubo polínico, né? Com característica diferente desses dois grandes grupos anteriores, essas plantas elas são dotadas de sementes, né? Não dependem, como eu falei, da água para reprodução e possuem vasos condutores de seiva, né? Por isso elas são consideradas traqueófitas. Nesse grupo das gimnospermas, nós temos como representantes, elas não apresentam fruto, né? Por isso, a sua nomenclatura, gimo significa nu e esperma, semente nua, né? E as representantes desse grupo são as sequoias, né? E os pinheiros, as cicas também, né? No caso da reprodução, né, o estróbilo masculino, ele produz grãos de pólen que serão transportados para o estróbilo feminino, né, onde se encontram os óvulos, e esse processo, gente, acontece aí através da polinização, que é feita por animais, né, ou pela ação do vento. No estróbilo feminino, esses grãos eles formam um tubo polínico que cresce até penetrar o óvulo, onde ocorre o encontro do núcleo espermático, né, o anterozoide com a osfera, gameta masculino e o gameta feminino, respectivamente. E aí, a partir daí, forma um embrião. O óvulo que comporta o embrião, ele transforma-se numa casca bem resistente e repleta de nutrientes, que promove aí a proteção, né, e alimento. E é o que nós conhecemos por semente. Além disso, gente, a semente ela facilita a dispersão da planta. Dessa forma, ela pode se espalhar por regiões distantes de onde ela se formou. Então, a estrutura corporal dessa família aí, da gimnosperma, ela possui raiz, caule, folha, estróbilo e semente exposta. Nós já temos uma evolução, né, bem grande das anteriores, das plantas anteriores, né? Vamos lá. As angiospermas são fanerogramas mais bem adaptadas, né, a um ambiente terrestre, compondo aí a maior parte dos vegetais. Então, angios significa urna, esperma, semente. Então, são espermas aí como se fossem espermas guardadas, né? Como eu falei, são mais bem adaptadas, compõem a maior parte dos vegetais e, nesse caso aí, apresentam flores e frutos, né? Mesmo, gente, elas se assemelhando às gimnospermas pelo fato de possuírem sementes, as angiospermas, a diferença dela é principalmente por apresentarem flores e frutos, né?
que as gimnospermas elas não apresentam. E existe uma classificação, viu? Uma classificação particular, que leva em conta a presença de um ou dois cotiledones. Então, as folhas primordiais dos embriões de plantas, ricos em reserva de nutrientes importantes para o desenvolvimento inicial do vegetal. O que são esses cotiledones, né? São folhas primordiais, né? Dos embriões de plantas, que são ricos em reservas de nutrientes e que são aí extremamente importantes para o desenvolvimento inicial do vegetal. Então, as monocotiledôneas, elas possuem um cotiledone só, né? Como é o caso da bananeira, o arroz e a gramínea, né? Vamos entender primeiro, gente, o que são os cotiledones, né? A reprodução das angiospermas, gente, ela se dá também por polinização, né? Vamos entender aqui, ó. As monocotiledôneas, elas possuem um cotiledone. Nós temos o exemplo aí a bananeira, o arroz e as gramíneas. Você vê aí como é que acontece, né, na raiz. E a dicotiledônea, né, possui dois cotiledones, como a goiabeira, a mangueira e a magnólia. Dá para ver aí perfeitamente, né, a presença de dois cotiledones. Pronto, a reprodução ela acontece por polinização, né? Acontece aí processo de polinização, mas elas também possuem estruturas reprodutivas mais especializadas, como as flores, que é onde ocorre a fecundação e a formação das sementes e dos frutos. Os grãos de pólen são formados numa estrutura chamada de estame, gente, né? E deslocados até o ovário, que contém as células reprodutoras femininas. Esse transporte ele é feito pela ação de pássaros ou insetos, né, os polinizadores, que se alimentam desses grãos. E dessa forma, no momento em que eles se alimentam, né, entre uma planta e outra, uma flor e outra, esses animais eles transferem esses grãos de pólen. Por isso existe uma variedade tão grande de flores coloridas e com aromas diversos aí, que atrai ainda mais esses polinizadores. Ok, então é isso, né? A estrutura corporal das angiospermas são plantas completas, então possuem toda uma estrutura, né? Finalizamos o nosso assunto sobre Rene plantae. É um assunto que curtinho, nós não entramos tanto. Nas próximas aulas nós nos aprofundaremos mais um pouquinho, porque nós vamos falar sobre as estruturas dos vegetais, que é raiz, caule e folhas. Mas isso aí fica para as próximas aulas. Coloquei atenção na correção, mas não foi feita a correção. Então, as atividades aí nas páginas 163, nas páginas 166 e 167. Qualquer dúvida, a tia está disponível para tirar, viu? Boa aula, gente. Cheirinho e até a próxima aulinha.